Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor Etion HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, quando estamos examinando a Parashá Vayehi, que quer dizer e viveu, nós vamos examinar dentro da porção da Torá o texto no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 48. E nós vamos examinar aquele texto em que José levam os seus filhos Manassés e Efraim para receberem a bênção de Jacó. Então vamos examinar esse texto que tem coisas interessantes. Diz assim, queridos, Gênesis 48, primeiro. E aconteceu depois destas coisas que alguém disse a José, eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Esse é o verso 1. Vamos aqui no verso 5. Amém? Que diz assim: Jacó recebe os filhos e fala com José. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus como Rúben e Simeão. Ou seja, Jacó está dizendo, Efraim e Manassés também serão tribos de Israel. Amém? Vamos agora no verso 13. Então, Jacó vai dar a bênção sobre Manassés e Efraim. Lembrando que Manassés era o primogênito e Efraim era o menor dos filhos de José. Amém? Aí vem no verso 13, então tomou José a ambos, Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Jacó, Israel, e fê-lo chegar a ele. Então o que acontece? José botou Efraim, próximo à mão esquerda de Jacó, e o Manassés, que é o primogênito, próximo à mão direita. Por quê? Porque ele, Jacó, usa a mão direita para abençoar o primogênito, amém? E a esquerda para abençoar o outro. Era assim que era feito, amém? Isso no verso 13. No verso 14, diz assim, mas Israel, que é Jacó, estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim. Ele fez isso. Ele colocou a mão direita sobre Efraim e a esquerda sobre Manassés, amém? Dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Amém? Verso 15. E abençoou a José e disse, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes 2 rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Agora vem o verso 17. Vendo, pois, José, que seu pai colocara a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas Jacó, seu pai, recusou e disse, eu sei, meu filho, eu o sei, também ele será um povo, Manassés, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Então, Jacó diz que Efraim será maior do que Manassés, e a descendência de Efraim será uma multidão de nações. Irmãos amados, Efraim, ele, depois, com o passar dos anos, ele vai se misturar com as nações, se misturar com os povos. Nós vamos ver aqui, queridos, no livro, amém, de Oséias, no capítulo 7, no verso 8, diz assim, Efraim se mistura com os povos, Efraim é um bolo que não foi virado. Então você observa, queridos, que Efraim, ele se mistura com os povos e gera descendência desses povos.
e muitas nações desses povos. Amém? Desde antes de Yeshua. Amém? Quando Oséias foi escrito, bem antes de Yeshua, uns 700 anos antes de Yeshua. Amém? E ali Efraim já estava se misturando com os povos. Louvado seja Deus. Agora nós vamos ver aqui, irmãos, uma coisa interessante. Na profecia de Ezequiel, capítulo 37, amém? No verso 15, diz assim: E outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então, Judá e os filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Então, veja bem, Judá e os filhos de Israel, uma coisa. Efraim e a casa de Israel, outra coisa. A casa de Israel, irmãos, são todos os descendentes de Efraim. Amém? Ou seja, que estão em todas as nações. Olhe bem, queridos. Porque depois, irmãos, que a Assíria invadiu o reino do norte, Efraim se misturou com as nações. Não se sabia efetivamente quem era de Efraim. Alguns de efraimitas continuaram até em Judá, que era o reino do sul, que permaneceu, casando-se entre si o reino de Judá, mas o reino do norte não, foi casando com as nações. E o Eterno aqui em Ezequiel, irmãos, amém, que é depois de Oséias, ele diz, irmãos, que você tem Efraim e a casa de Israel de um lado, ou seja, os muitos gentios são Efraim, porque Efraim se misturou com os povos, e você tem, por outro lado, Judá e os filhos de Israel, que são, em sua maioria, os próprios judeus. Amém? Então você tem judeus, casa de Judá, e Efraim são os gentios que descendem de Efraim, que não temos como mensurar, mas o Eterno sabe. Amém? Então veja bem, ele diz assim: a casa de Efraim, a casa de Israel e Efraim, escreve numa madeira. Depois, casa de Judá e os filhos de Israel, na outra madeira. Então, casa de Israel é com Efraim, casa de Judá é outra. Amém? Aí no verso 17, o Eterno diz assim para Ezequiel: E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Porventura não nos declarais o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Os judeus são a vara de Judá, que estão lá em Israel. Mas a Efraim são os gentios que descendem de Efraim, porque Efraim se misturou com os povos, e Jacó, quando abençoou Efraim, falou assim: ele será pai de uma multidão de nações. Aleluia. É interessante, queridos, que Yeshua veio para trazer, estender a Torá e as palavras dele, obviamente, para todas as nações, porque Efraim se misturou com os povos. E Efraim é a casa de Israel, como diz aqui Ezequiel, capítulo 37, amém? Versículo 16. Agora, se Efraim é a casa de Israel, vamos ver aqui algumas coisas que Yeshua falou. Yeshua falou no capítulo 10, Mateus 10, verso 6, ele diz assim: Mas ide, para os apóstolos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está falando de Efraim. Até porque a casa de Judá não aceitou Yeshua. Amém? Veja bem. Vai aceitar no final da grande tribulação, mas até agora não. Mas Yeshua diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, os gentios, descendentes de Efraim, vão ouvir essa palavra. Aleluia. E voltarão para a Torá
e para as minhas palavras, que é as palavras de Yeshua. Então, os gentios, descendentes de Efraim, voltarão para a Torá. E Yeshua diz aqui, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E isso em Mateus 10, 6, no próprio livro de Mateus 15, 24. E Yeshua fala mais incisivamente. Mateus 15, 24, ele diz assim, e Yeshua respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Casa de Israel, ou seja, todos os gentios, descendentes de Efraim, aleluia, e que estão pelas nações, ouvirão falar da Torá e voltarão para a Torá, meu amado. Agora, queridos, vamos falar do arrebatamento da igreja de Yeshua HaMashiach. Ali em Apocalipse, meus irmãos, depois do arrebatamento, já na grande tribulação, vão ser selecionados israelitas de todas as tribos de Israel. Amém? Para pregar o evangelho para todos aqueles que ficarem na grande tribulação. Agora ali, irmãos, em Apocalipse capítulo 7, no verso 5 em diante, vai dizer o nome dessas tribos, que serão seladas para pregarem a palavra do Eterno. Então vamos lá, Apocalipse 7, 5. Da tribo de Judá, 12.000 selados. Da tribo de Ruben, 12.000 selados. Da tribo de Gad, 12.000 selados. Verso 6, da tribo de Aser, 12.000 selados. Da tribo de Naftali, 12.000 selados. Da tribo de Manassés, 12.000 selados. Da tribo de Simeão, 12.000 selados. Da tribo de Levi, 12.000 selados. Da tribo de Issacar, 12.000 selados. Da tribo de Zebulon, 12.000 selados. Da tribo de Yosef, 12.000 selados. Da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Ponto. Você não vê aí o quê? A tribo de Efraim. Não está aí, meu. Por quê? Porque Efraim foi arrebatada antes. Aleluia. Os gentios, descendentes de Efraim, voltaram para a Torá antes do arrebatamento e foram arrebatados. Por isso que não tem tribo de Efraim aqui em Apocalipse 7, de 5 a 8. Queridos, é uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Como a gente leu hoje Gênesis e terminamos o estudo em Apocalipse, para verificar que o plano do Eterno e a Torá estão em vigor e que Efraim se voltará, já voltou para a Torá, né? Os gentios já voltaram para a Torá, os que vão ser arrebatados. E para a palavra de Yeshua, querido, para que naquele dia sejam arrebatados. Efraim será arrebatada. Aleluia, a tribo de Efraim, que voltar para a Torá, que reconhecer os filhos de Israel, a casa de Israel. Amém? E subirão aos céus. E lá no final da tribulação voltarão. E a tribo de Judá, que é a vara de Judá que Ezequiel falou, vão reconhecer Yeshua. E Efraim e Judá se unirão numa só vara no milênio. Olha que coisa linda. Ezequiel cumpre Apocalipse, cumpre a Bíblia. Amém? Efraim já está voltando e já até voltou para a Torá. Todos os gentios de Efraim já estão voltando para a Torá. Amém? Se preparando, porque vão ser levados ao encontro do Mashiach e Yeshua na hora e no momento do arrebatamento. Que o Espírito Santo, meu amado, continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.